Audiolivro O Pacto de Deus com Abraão, por Arthur W. Pink. Consideraremos agora um dos mais ilustres personagens estabelecidos diante de nós nas páginas das Sagradas Escrituras. Aquele que é expressamente designado o amigo de Deus, Tiago 2:23, e de quem o próprio Cristo deriva um de seus títulos, filhos de Abraão, Mateus 1:1. Ele não somente foi o único a partir de quem a favorecida nação de Israel nasceu, mas ele também é o pai de todos os que creem. Romanos 4:11. É pouco consonante com o nosso propósito rever aqui a vida notável deste homem. No entanto, a história de Abraão, em suas linhas gerais, pelo menos está tão intimamente ligada com o pacto que o Senhor fez com ele, que é quase impossível dar qualquer exposição deste último sem prestar alguma atenção à primeira. No entanto, seremos obrigados a passar por muitos episódios interessantes em sua variada experiência, se quisermos manter a nossa discussão sobre o pacto abraâmico, dentro de limites razoáveis. Um período de mais de 300 anos se passou desde o tempo que o Senhor fez o pacto com Noé e o aparecimento de Abraão no cenário da história sagrada. Podemos aqui mencionar brevemente duas coisas que ocorreram nesse período, e fazemo-lo por causa da influência que elas têm e a luz que lança sobre nosso assunto presente. A primeira delas é a notável profecia proferida por Noé em Gênesis 9:25-27. Passando pelos tristes incidentes que imediatamente precederam e deram origem à previsão, gostaríamos de observar particularmente os seus pronunciamentos, pois ela intimou o futuro desenrolar do propósito da graça de Deus. Isso é expresso pela primeira vez em Bendito seja o Senhor Deus de Sem, ou como deveria ser traduzido mais apropriadamente, Bendito seja ou louvado seja Jeová, o Deus de Sem. Essa é a primeira vez nas Escrituras que encontramos Deus denominando-se o Deus de qualquer pessoa em particular. Além disso, foi como Jeová que ele se relacionou com Sem. Jeová é Deus fazendo a si mesmo conhecido em relação pactual. É Deus em sua personalidade manifesta como tomando pessoas em seu favor livre. É Deus concedendo a revelação de suas instituições de redenção. Estes deveriam ser a porção específica de Sem, em nítido contraste com a maldição pronunciada sobre Cão, não sobre Sem simplesmente como um indivíduo, mas como cabeça de uma parte distinta da raça humana. Foi com essa parte que Deus deveria estar em relação mais próxima. Era uma distinção espiritual a que eles fruiriam, a relação pactual uma proximidade sacerdotal. Uma participação especial no favor divino é o que foi indicado nessa primitiva previsão a respeito de Sem. Seus descendentes deveriam ser a linhagem através da qual a bênção divina fluiria. Era entre eles que Jeová seria conhecido e onde o seu reino deveria ser estabelecido. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem. O significado óbvio da primeira cláusula é que Deus daria a Jafé uma numerosa posteridade, com territórios muito extensos, o que foi cumprido no fato de que eles não apenas obtiveram a posse de toda a Europa, as Américas do Norte e do Sul e a Austrália, mas também uma grande parte da Ásia. A provisão de Jafé deveria ser a mais enérgica e ambiciosa dos descendentes de Noé, dando-se a colonização e operações difusas, avançando em seu caminho e estabelecendo-se em toda parte. Mas é com a segunda cláusula de Gênesis 9:27 que agora estamos mais preocupados. E habite nas tendas de Sem. Ele deveria gozar da comunhão nos altos privilégios espirituais de Sem. Jafé seguiria sob a proteção divina e seria admitido às bênçãos que eram a porção peculiar, mas não a porção exclusiva de Sem. Lançando a luz do Novo Testamento sobre esta antiga profecia, encontramos claramente anunciado que foi através da linhagem de Sem que os dons da graça e as bênçãos da salvação fluiriam imediatamente. No entanto, longe de estar limitado a esta parte da família humana, a maior porção dela, Jafé, também poderia compartilhar o seu bem. Os semitas deveriam tê-la em primeira mão, mas os descendentes de Jafé também participariam nas mesmas. A exaltação da descendência de Sem ao relacionamento mais próximo a Deus
não era de forma que eles mantivessem o privilégio somente para si, mas que primeiramente o obteriam. Eles deveriam admitir os filhos de Jafé, os habitantes das ilhas, no compartilhar com eles das bênçãos e espalhá-la tão vastamente quanto a sua raça difusa pudesse se estender. Aqui então, nessa previsão inicial, através de Noé, temos o princípio do que é depois mais plenamente desenvolvido na Escritura. Era apenas por habitar nas tendas de Sem que Jafé poderia entrar no lugar onde a bênção divina seria encontrada, o que na linguagem do Novo Testamento é apenas outra maneira de dizer que a partir dos judeus que a salvação flui para os gentios. Mas antes de desenvolver um pouco mais esse pensamento, mencionaremos um ponto muito marcante expressado por E.W. Hengstenberg em sua muito sugestiva obra em 3 volumes sobre a cristologia do Antigo Testamento. Em meio às suas notas secas e técnicas sobre o texto hebraico, ele mostra que como a reação contra o pecado de Cão teria se originado com Sem, Gênesis 9:23, Jafé apenas uniu-se nela. Assim, no futuro, a rica casa da salvação e piedade estaria com Sem, a quem Jafé, em perceptível necessidade da salvação, se aproximaria. E Jafé habite nas tendas de Sem. A terra deveria ser possuída e habitada pelos 3 filhos de Noé. Deles, Sem foi o escolhido para ser o canal peculiar de dons e comunicações divinas. Mas estes não seriam seu próprio benefício exclusivo, mas sim a fim de que outros pudessem compartilhar a bênção. O reino de Deus seria estabelecido em Sem, mas Jafé seria recebido em sua comunidade. Nisso foi ordenado não somente que a salvação vem dos judeus, João 4:22, mas também o ministério de Romanos 11:11 e assim por diante. Embora a salvação venha dos judeus, ainda assim os gentios são coparticipantes da salvação. Embora Sem sozinho seja a verdadeira raiz e tronco, contudo em sua árvore os gentios deveriam ser enxertados. Embora ele parecesse falar palavras obscuras, ainda pelo Espírito Santo a Noé foi concedida maravilhosa luz e foi dado um profundo conhecimento sobre os conselhos secretos do Altíssimo. A conexão entre o que temos brevemente nos debruçado com o nosso assunto presente é tão óbvia que poucas palavras são requeridas em relação a eles. A notável profecia de Noé começou a receber seu desenvolvimento histórico quando o Senhor anunciou ao patriarca: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. Abraão era da linhagem de Sem. Gênesis 11:1, 23, 26. E agora, ele foi feito depositário das promessas divinas. Gálatas 3:16. Ainda assim, a bênção de Deus não deveria ser limitada a ele mesmo, nem aos seus descendentes diretos, mas todas as famílias da terra seriam beneficiadas desse modo. No entanto, era somente através de Abraão que os gentios seriam favorecidos. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, a promessa central do pacto abraâmico. O que foi isso senão a reafirmação em detalhe mais específico? Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem. Quão perfeita é a harmonia da maravilhosa palavra de Deus. A segunda coisa a se notar que aconteceu durante o intervalo entre os pactos de Noé e abrâmico é que claramente teve uma influência sobre este último. É um incidente registrado em Gênesis 11, ou seja, a construção e a derrubada da Torre de Babel. É um grande erro considerar este evento como uma ocorrência isolada. Antes, ele deve ser considerado como o erguer-se de um mau caminho e movimento. Sobre os eventos que transcorreram desde o dilúvio até o chamado de Abraão, envolvendo um intervalo de mais de 4 séculos, a informação que possuímos é breve e sumária, mas o suficiente é registrado para mostrar que o caráter do homem se mantém inalterado, o mesmo em princípio e prática como era antes do dilúvio. Talvez poderia ser esperado que tão terrível sentença deixaria uma impressão profunda e salutar sobre os sobreviventes e seus descendentes por muitas gerações, o que atuaria como um poderoso freio sobre suas más inclinações. Ai, o que é o homem?
Mesmo na família de Noé, e enquanto a lembrança da terrível visitação da ira de Deus ainda estava fresca em suas mentes, havia indícios que testificavam tanto da existência quanto do exercício de disposições pecaminosas que o recente juízo não conseguia erradicar ou mesmo frear. A triste falha do próprio Noé e o mau comportamento de seu filho ao contemplar a queda de seu pai dão provas terríveis que o mal que está no coração do homem caído é tão profundamente enraizada e tão poderoso que nada externo, não importa quão assustador, pode sujeitá-lo. Isso forneceu uma distinta previsão do que foi logo manifesto, em maior escala e de forma muito pior. A própria idolatria rapidamente começou a ser praticada e logo se estabeleceu entre os habitantes da terra em sua dispersão. Josué 27:2 dá-nos mais do que uma sugestão disso, enquanto Romanos 1:21-23 lança um raio de luz sobre essa sombria situação. Dentro de um curto período depois do dilúvio, a depravação humana retomou seu antigo curso e manifestou-se em desafio aberto contra o céu. Enquanto a população da terra crescia, esquemas malignos de ambição começaram a ser formados. E logo apareceu alguém que assumiu a liderança na impiedade. Ele é colocado diante de nós em Gênesis 10:8. Nimrod, este começou a ser poderoso na terra. Deve-se notar que ele pertencia à linhagem de Cão, sobre a qual a maldição divina havia sido pronunciada. E significativamente suficiente, Nimrod significa o rebelde. Título adequado para a pessoa que liderou uma grande confederação em revolta aberta contra Deus. Essa confederação é descrita em Gênesis 11, e que esta foi uma revolta organizada contra o Senhor, é claro a partir da linhagem de Gênesis 10:9. Como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor, se essa expressão for comparada com a terra, porém estava corrompida diante da face de Deus. Gênesis 6:11. A impressão transmitida é que este rebelde prosseguiu seus projetos ímpios e ambiciosos em desafio descarado ao Todo-Poderoso. Mais 4 vezes encontramos a palavra poderoso, conectada com Nimrod. Primeiro, em Gênesis 10:8, é dito que este começou a ser poderoso na terra, o que sugere que ele se esforçou por preeminência e por força de vontade e por capacidade de obtê-lo. O poderoso na terra sugere conquista e submissão, o que o levou a tornar-se um líder e governante sobre os homens. Isto é confirmado pelo princípio do seu reino foi Babel, Gênesis 10:10, de forma que ele reinou como um rei. No verso anterior nos é dito, e este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor, isto provavelmente se refere a ele ser um caçador de homens. Em tão breve descrição, a repetição das palavras poderoso caçador diante do Senhor é significativa. A palavra para poderoso é Gibó e é traduzida no Antigo Testamento como chefe e líder. Em 1 Crônicas 1:10 nos é dito, e Cush gerou a Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. A paráfrase caldeia deste verso diz, Cush gerou a Nimrod, que começou a prevalecer em impiedade, porque ele derramou sangue inocente e rebelou-se contra o Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel, Gênesis 10:10. Aqui está a chave para os primeiros 9 versos do capítulo 11. Na linguagem da época, Babel significava a porta de Deus. Veja a concordância de Young. Mas depois, por causa do julgamento divino infligido ali, passou a significar confusão. Ao reunir as várias sugestões que o Espírito Santo nos deu aqui, parece bastante claro que Nimrod organizou não apenas um governo imperial, ao qual ele presidia como rei, mas que ele também introduziu uma nova e idólatra adoração, provavelmente exigindo, sob pena de morte, que honras divinas fossem prestadas à sua própria pessoa. Como tal, ele era um tipo ameaçador e impressionante do anticristo.
Desta mesma terra saiu a Assíria e edificou a Nínive, Reobote, Calá e assim por diante. Versículo 11 e 12. A partir dessas assertivas, nós reunimos a impressão que a ambição de Nimrod era estabelecer um império mundial. Embora Nimrod não seja mencionado pelo nome em Gênesis 11, é evidente a partir de 10:10 que ele era o chefe e rei que organizou e dirigiu o movimento e rebelião ali descritos. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Gênesis 11:4. Aqui é descoberto um esforço combinado no mais flagrante desafio a Deus. Ele disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Gênesis 9:1. Mas Nimrod e seus seguidores deliberadamente se recusaram a obedecer essa ordem divina, dada por meio de Noé, dizendo: façamo-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. É claro, a partir de Gênesis 10, que a ambição de Nimrod era estabelecer um império mundial. Para alcançar isto, duas coisas eram necessárias. Em primeiro lugar, um centro de unidade, uma cidade-sede. E segundo, um motivo para a inspiração e encorajamento de seus companheiros. O primeiro foi garantido em o princípio do seu reino, foi Babel. Gênesis 10:9. O segundo foi fornecido em façamo-nos um nome. Gênesis 11:4. Que insinuou um desejo desordenado de fama. O objetivo de Nimrod era manter a humanidade reunida sob a sua liderança, para que não sejamos espalhados. A ideia sugerida pela torre, considerando à luz de toda a sua composição, era de força, uma fortaleza, enquanto que o seu nome, o portão de Deus, nos diz que Nimrod estava arrogando para si honras divinas. Em tudo isso, podemos discernir a tentativa inicial de Satanás para impedir o propósito de Deus em relação ao seu Cristo, através da criação de um governante universal formado por homens de sua provisão. A resposta do céu foi rápida e drástica, e o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentaram fazer. Eia, desfaçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Gênesis 11, 6-9. Mais uma vez a raça humana fora culpada de apostasia aberta. Por isso, Deus interveio no julgamento, aniquilando o esquema ambicioso de Nimrod, confundindo a fala de seus súditos e espalhando sobre a face da terra. O efeito da intervenção de Deus foi a origem das diferentes nações e a formação de um mundo, como continuou até a época de Cristo. Foi então que os homens foram abandonados à própria sorte, quando Deus deixou andar todas as nações em seus próprios caminhos. Atos 14:16. Então foi executado aquele terrível endurecimento judicial, quando Deus os entregou à imundícia, quando Deus os abandonou às paixões infames, quando Deus os entregou a um sentimento perverso. Romanos 1, 24, 26, 28. Então, e assim o caminho foi liberado para a próxima fase na realização do plano divino de misericórdia, pois onde o pecado abundou, a graça agora superabundava. Tendo abandonado temporariamente as nações, Deus agora escolheu um homem, Abraão, de quem a nação escolhida deveria surgir. 2. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia. Isaías 30:18. Espera até o momento mais adequado. Espera até que o palco esteja preparado para a ação. Espera até que haja um cenário adequado para ele agir. Espera muitas vezes
até que a extremidade do homem tenha sido atingida. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Gálatas 4:4. A neve do inverno deve fazer o seu trabalho antes que a vegetação esteja pronta para brotar e florescer. Como acontece na criação material, assim é no reino da providência divina. Há uma ordem maravilhosa em todas as obras de Deus, um tempo todo sábio nas ações divinas. Não que o Todo-Poderoso seja dificultado ou impedido por finitas criaturas de pó, mas que os seus caminhos maravilhosos podem ser mais admirados por aqueles a quem é concedido espiritualidade para discerni-los. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Apocalipse 15:3. Como é linda a palavra de Deus, como ama a sua palavra, Senhor. Tendo lidado em julgamento com Babel, Deus foi depois satisfeito em manifestar sua graça. Esse tem sido e sempre será verdadeiro quanto a todos os lidares de Deus. De acordo com sua infinita sabedoria, o julgamento, o qual é a obra estranha de Deus, serve apenas para preparar o caminho para um maior e mais grandioso derramar de seu amor redentor. Tendo abandonado temporariamente as nações, Deus agora destacou o homem de quem a nação escolhida surgiu. Mais tarde, a rejeição de Deus quanto a Israel resultou no enriquecimento dos gentios. E podemos acrescentar que o julgamento do grande trono branco será seguido pelo novo céu e nova terra, onde habitará a justiça e sobre o qual o tabernáculo de Deus estará com os homens. Assim foi em outros tempos. A derrubada da Torre de Babel e a dispersão dos ímpios seguidores de Nimrod foram sucedidos pelo chamado de Abraão, através de quem, em última análise, a bênção divina deve fluir para todas as famílias da terra. A lição a ser aprendida aqui é profundamente importante. A conexão entre Gênesis 11 e 12 é altamente significativa. O Senhor Deus determinou ter um povo seu próprio pelo chamado da graça. Um povo que seria tomado em privilegiada proximidade consigo mesmo e mostrasse o seu louvor. Mas isso não ocorreu até que todas as reivindicações do homem natural fossem repudiadas por sua própria impiedade, e não até que a sua total inutilidade fosse claramente demonstrada, de modo que a clemência divina estivesse livre para fluir em escala magnificada. O pecado foi deixado abundar em toda a sua hediondez, antes que a graça superabundasse em toda a sua bem-aventurança. Em outras palavras, não foi até que a depravação total dos homens fosse plenamente demonstrada, pela primeira vez pelos antediluvianos e depois novamente pela apostasia combinada em Babel, que Deus lidou com Abraão em graça soberana e infinita misericórdia, que foi graça somente, graça soberana, que chamou Abraão para ser o amigo de Deus. Aparece claramente a partir de seu estado natural e das circunstâncias em que o Senhor apareceu pela primeira vez a ele. Abraão não pertencia a uma família piedosa, onde o Senhor era reconhecido e honrado. Em vez disso, seus progenitores eram idólatras. Parece que mais uma vez toda a carne havia corrompido seu caminho sobre a terra. Gênesis 6:12. A casa em que Abraão nasceu certamente não era exceção à regra, pois lemos: vossos pais, Terá, pai de Abraão e pai de Naó, e serviram a outros deuses. Josué 24:2. Não havia nada então no objeto da escolha divina para recomendá-lo a Deus. Nada em Abraão que merecesse a sua estima. Não. A causa da eleição deve sempre ser traçada a partir da vontade distinguidora de Deus, pois a eleição em si é da graça. Romanos 11:5. E, portanto, não depende de modo algum de qualquer mérito no objeto presente ou previsto. Se assim fosse, não seria da graça, que não foi em absoluto uma questão de qualquer bondade ou qualidade em Abraão, que moveu o Senhor a destacá-lo para ser o objeto especial de seu elevado favor, é bem visto a partir de Isaías 51:2. Ouvi-me, vós,
os que seguis a justiça, os que buscais ao Senhor. Olhai para a rocha de onde fostes cortados, e para a caverna do poço de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, o chamei, e o abençoei e o multipliquei. Porquanto é verdade que Deus nunca age por capricho ou por acaso, nem arbitrariamente, ou seja, sem alguma sábia e boa razão para o que ele faz. Ainda assim, na fonte de todas as suas ações está a sua própria vontade soberana. No momento em que atribuímos qualquer das ações de Deus a qualquer coisa fora dele mesmo, somos culpados não somente de impiedade, mas de afirmar um completo absurdo. O Todo-Poderoso é infinitamente autossuficiente e não pode mais ser dirigido pelas criaturas da sua própria mão do que um ser pode ser influenciado por algo que não existe. Oh, quão imensamente diferente é a deidade das Sagradas Escrituras do Deus sobre o qual a cristandade sonha atualmente. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: sai da tua terra e dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Atos 7, 2, 3. O título divino aqui empregado é notável, pois nós consideramos isto como dando a entender que a própria Shekinah se manifestou diante do olhar maravilhado de Abraão. Deus sempre combina a revelação que ele faz de si mesmo de acordo com o efeito que ele almeja ser produzido. Ali havia um homem no meio de uma cidade pagã, criado em um lar idólatra. Algo vívido e impressionante. Sobrenatural e inconfundível era necessário a fim de mudar de repente todo o curso da sua vida. O Deus da glória, em bendito e impressionante contraste com os outros deuses de seus ancestrais, apareceu ao nosso pai Abraão. Essa foi provavelmente a primeira das manifestações teofônicas, pois nunca lemos sobre Deus aparecendo a Abel ou Noé. Se a nossa conclusão estiver correta, que essa foi a primeira de todas as manifestações teofânicas, Deus aparecendo em forma humana, Gênesis 32, 24, Josué 5, 13, 14, que lemos no Antigo Testamento, essas manifestações anteciparam a própria encarnação, bem como marcaram as sucessivas revelações de Deus aos homens. E se essa teofania foi acompanhada pela glória resplandecente e majestade da Shekinah, então verdadeiramente grande foi o privilégio agora conferido ao filho de Terá. Nada nele poderia ter merecido uma exibição incrível da graça divina. O Senhor foi aqui encontrado pelos que não o buscavam. Isaías 65, 1. Como é o caso de cada um de todos aqueles que são feitos os recipientes de sua bênção eterna, pois não há ninguém que busque a Deus. Romanos 3,11. Não é a ovelha perdida que procura o pastor, mas o pastor que vai atrás dela e revela-se a ela em todo o seu amor e graça. Disse Deus a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12, 1. Estes foram os termos da comunicação divina originalmente recebida pelo nosso patriarca. Este comando do Altíssimo veio a Abraão na Mesopotâmia, na cidade de Ur dos Caldeus, que estava situada perto do Golfo Pérsico. Foi um chamado que exigiu absoluta confiança e total obediência à palavra do Senhor. Foi um chamado para a separação definitiva do mundo. Porém, foi muito mais do que um mero comando emitido a partir da autoridade divina. Foi um chamado eficaz que demonstrou a eficácia da graça divina. Em outras palavras, foi um chamado acompanhado pelo poder divino, que operou poderosamente no objeto do mesmo. Essa é uma distinção que geralmente é perdida de vista hoje. Há dois tipos de chamados divinos mencionados na Bíblia: aquele que fica apenas na orelha externamente e não produz nenhum efeito definitivo, o outro que atinge o coração e move a uma resposta real. O primeiro desses chamados é encontrado em passagens como: a vós, ó homens, clamo.
e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Provérbios 8:4. E porque muitos são chamados. Mateus 20:16. Esse chamado atinge a todos os que estão sob o som da palavra de Deus. É um apelo que pressiona sobre a criatura as reivindicações de Deus e ao chamado do Evangelho, que revela os requisitos do mediador. Esse chamado é universalmente ignorado, é desagradável para a natureza humana caída e é rejeitado pelo não regenerado, porque eu clamei e recusastes, e estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Provérbios 1:24. E todos a uma começaram a escusar-se. Lucas 14:18. O segundo desses chamados é encontrado em passagens como: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou. Romanos 8:30. Vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. O primeiro chamado é geral, o segundo particular. O primeiro é para todos aqueles que estão sob o som da palavra. O segundo é feito somente aos eleitos, trazendo-os da morte para a vida. O primeiro manifesta a inimizade da mente carnal contra Deus. O segundo revela a graça de Deus para com aquele que é seu próprio. É pelo efeito produzido que somos capazes de distinguir entre eles. Chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. João 10:3-4. Seguem o exemplo que ele deixou para eles. 1 Pedro 2:21. Eles seguem o caminho da abnegação, da obediência, do viver para a glória de Deus. Aqui então o grande efeito é operado na alma quando recebe o chamado eficaz de Deus. O entendimento é iluminado, a consciência é convencida, o coração duro é derretido, a teimosia é conquistada, as afeições se achegam a ele, embora antes fosse desprezado. Tal efeito, como acabamos de descrever, é sobrenatural. É um milagre da graça divina. O fariseu orgulhoso é humilhado no pó. O rebelde duro de coração é trazido em sujeição. O amante do prazer agora é feito um amante de Deus. Aquele que antes recalcitrou desafiadoramente contra os aguilhões, curva-se subitamente e clama: Senhor, que queres que eu faça? Mas que seja dito enfaticamente: nada senão o poder imediato de Deus operando no coração pode produzir uma transformação tão bendita. É Deus quem transforma, é Ele quem nos chama. Nenhumas perdas financeiras, luto na família, nenhuma doença perigosa pode efetuá-la. Nada externo será suficiente para mudar o coração depravado do homem caído. Ele pode ouvir os sermões mais fiéis, os alertas mais solenes, alguns apelos muito cativantes, e ele permanecerá impassível, intocável, a menos que o Espírito de Deus agrade-se em primeiro vivificá-lo em novidade de vida. Aqueles que estão espiritualmente mortos não podem ouvir nem ver, nem sentir espiritualmente. Agora Abraão foi o sujeito deste chamado eficaz quando o Senhor lhe apareceu de repente em Ur da Caldeia. Isto é evidente a partir do efeito produzido nele. Ele foi convocado: sai da tua terra e dentre a tua parentela e dirige-te à terra que eu te mostrar. Atos 7:3. Pense no que isso envolveu: abandonar a terra de seu nascimento, romper o mais próximo e querido de todos os laços naturais, fazer uma ruptura completa com o seu antigo modo de vida e sair no que parecia, para a razão carnal, ser uma aventura incerta. Qual foi a sua resposta? Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança e saiu sem saber para onde ia. Hebreus 8:8. Ah, meu leitor, isso só pode ser satisfatoriamente considerado de uma maneira: a onipotência operou em seu interior. A graça invencível conquistou seu coração. Antes de prosseguir, paremos e façamos um balanço sobre nossas próprias almas. Temos experimentado tudo o que em absoluto corresponde a essa mudança radical na vida de Abraão? Você
eu fomos feitos os sujeitos de um chamado divino, que produziu uma reviravolta em nossas vidas? Temos sido sujeitos de um milagre divino, de modo que a graça tem operado eficazmente em nossos corações? Temos ouvido algo mais do que a linguagem da Escritura caindo sobre nossas orelhas externamente? Temos ouvido o próprio Deus falando no recanto mais secreto de nossas almas, de modo que se pode dizer, porque o nosso Evangelho não foi a voz somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza. 1 Tessalonicenses 1,5. Pode ser dito a nosso respeito, palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. 2 Tessalonicenses 2,13. A palavra está operando efetivamente em nós, de modo a governar o nosso homem interior e exterior, de modo a produzir um andar obediente e frutificação para a glória de Deus? Embora a resposta produzida por Abraão ao convite que ele havia recebido do Senhor tenha demonstrado claramente que o milagre da graça divina for operado dentro de si, ainda assim, Deus suportou que a carne se manifestasse nele a ponto de evidenciar que ele ainda era uma criatura pecadora e falha. Enquanto a regeneração é realmente uma experiência maravilhosa e abençoada, contudo, é apenas o começo da boa obra de Deus na alma. Filipenses 1,6. E requer que suas outras operações de santificação a conduzam à consumação. Apesar de uma nova natureza ser transmitida, quando a alma é trazida da morte para a vida, a velha natureza não é removida. Embora o princípio da santidade seja comunicado, o princípio do pecado não é aniquilado nem exterminado. Consequentemente, não há apenas um conflito contínuo produzido por estes princípios contrários, mas a sua presença e exercício impedem a alma de atingir plenamente os seus desejos e agir como ela gostaria. Gálatas 5,17. A obediência de Abraão à ordem divina foi tanto parcial quanto tardia. Deus o tinha convocado a deixar o seu próprio país, separar-se de sua parentela e ir para a terra, que ele lhe mostraria. Atos 7,3. Sua falha é registrada em Gênesis 11,31. E tomou Terá Abraão seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abraão. E saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. Ele deixou a Caldeia, mas em vez de deixar para trás a sua parentela, seu pai e seu sobrinho o acompanharam. Isso foi muito inexcusável, pois Isaías 51,2 declara expressamente que Deus havia chamado Abraão sozinho. É importante notar que a palavra terá significa atraso, e tal a sua presença ocasionou a Abraão, pois em vez de entrar sozinho de uma vez na terra de Canaã, ele parou em Arã, e ali permaneceu por 5 anos, até que Terá morreu. Gênesis 11, 32, 12, 4-5. E porque o Senhor permitiu que a carne em Abraão maculasse a sua obediência, para indicar aos seus filhos espirituais que a perfeição absoluta de caráter e conduta não é atingível nesta vida. Nós não chamamos a atenção para esse fato para incentivar a vida libertina ou para baixar o elevado nível a que devemos almejar, mas para animar aqueles que estão desanimados, porque seus esforços honestos e ardentes por piedade, com tanta frequência, ficam abaixo desse padrão. Mais uma vez, há somente um que andou nesta terra em perfeita obediência a Deus, em pensamento, palavra e ação. E isso não ocasionalmente, mas constantemente e sem interrupção. E ele deve ter a preeminência em todas as coisas, o nosso Senhor Jesus Cristo. Colossenses 1,18. Portanto, Deus não permitiria que a glória de Jesus Cristo fosse reduzida ao formar outros que lhe honrassem como Cristo fez. Finalmente, a permissão divina para que a carne existisse e fosse ativa em Abraão magnificou ainda mais a graça divina, tornando-a ainda mais manifesta, pois foi manifesto que não havia nenhuma excelência em Abraão pela qual havia ele sido chamado.
Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. Atos 7:4. Embora Deus permitisse que a carne em Abraão maculasse a sua obediência, ainda assim, ele não permitiria que a carne triunfasse completamente. A graça divina não é apenas magnificada pela indignidade de seu objeto, mas ela é glorificada ao triunfar sobre a carne e produzir o que é contrário à mesma. O obstáculo para a obediência de Abraão foi removido. E agora vemos que ele realmente entrou no lugar para o qual Deus o havia chamado. 3. A primeira coisa registrada sobre Abraão depois que ele havia realmente entrado na terra de Canaã é o Senhor aparecendo a ele e sua construção de um altar. E passou Abraão por aquela terra até ao lugar de Siquém, até ao carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe aparecera. Gênesis 12, 6-7. Há vários detalhes aqui que requerem a nossa atenção. 1. Abraão não se estabeleceu e entrou na possessão da terra, mas passou por ela, como Atos 7,5 nos diz, e não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé. 2. A presença ali do cananeu para desafiar e contestar a posse dela. Assim é com o cristão. A carne, o diabo e o mundo se unem em oposição à sua fruição presente da herança para a qual ele foi gerado, enquanto hostes de espíritos malignos nos lugares celestiais lutam contra aqueles que são participantes da vocação celestial. Efésios 6:12. 3. E apareceu o Senhor a Abraão. Ele apareceu originalmente como Deus da glória, quando ele se revelou ao patriarca na Caldeia. Não há indício de Abraão recebendo qualquer outra revelação de Deus durante a sua demora em Harã. Mas agora que o chamado de Deus foi totalmente obedecido, ele foi favorecido com uma nova manifestação dele. E agora a obediência de Abraão é recompensada. No início o Senhor disse: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12:1. Agora ele declarou: a tua descendência darei esta terra. Versículo 7. Isso traz diante de nós um princípio importantíssimo quanto aos caminhos de Deus, que tem sido muitas vezes perdido de vista por homens que só enfatizam um lado da verdade. Esse princípio é que a graça divina nunca põe de lado as exigências da justiça divina. Deus nunca mostra misericórdia à custa de sua santidade. Deus é luz, bem como amor. E cada uma dessas perfeições divinas é exemplificada em todo o seu lidar com o seu povo. Além disso, no exercício de sua soberania, Deus nunca anula a responsabilidade da criatura. E a menos que mantenhamos estes dois firmemente em vista, não apenas nos tornamos desequilibrados, mas caímos em erro real. A graça de Deus não deve ser magnificada de modo a obscurecer a sua justiça. Nem sua soberania insta em favor da exclusão da responsabilidade humana. O equilíbrio só pode ser preservado por nosso fiel apego às Escrituras. Se destacamos versões favoritas e ignoramos aqueles que são intragáveis à carne, somos culpados de lidar com a palavra de Deus enganosamente. E caímos sob a seguinte condenação: não guardaste os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Os princípios da lei e do Evangelho não são contraditórios, mas complementares, e nem podem ser dispensados, a não ser para a nossa perda irreparável. O que tem sido apontado acima fornece as chaves para uma compreensão correta do pacto abraâmico, e a menos que esses princípios duais sejam constantemente mantidos diante de nós, em nossa contemplação do mesmo, seguramente erraremos. Alguns escritores, quando se referem ao pacto de Abraão, falam dele como um pacto de pura graça, e assim ele realmente foi.
pois o que havia ali a respeito de Abraão para mover o Deus da glória de forma a considerá-lo. No entanto, seria igualmente correto designar o pacto de Abraão como um pacto de justiça, pois ele exemplifica os princípios do governo divino, bem como realmente manifestou a benignidade do caráter divino. Outros escritores que se referem ao pacto de Abraão como um pacto incondicional, apenas nisso erraram, pois falar de um pacto incondicional é uma contradição em termos. Permita-nos citar aqui o nosso primeiro capítulo. Apontaremos a natureza de um pacto, no que isso consiste. Um pacto completo e absoluto é uma convenção voluntária, pacto ou acordo entre pessoas distintas sobre a ordenação e distribuição de coisas em seu poder para seu interesse e vantagens mútuas. Blackstone, o grande comentarista da lei inglesa, falando sobre as partes de uma ação, diz: depois de mandados, geralmente seguem pactos ou convenções, que são cláusulas do acordo contidos em um ato, em que qualquer uma das partes pode estipular a verdade de certos fatos, ou pode vincular-se à execução ou dar algo ao outro. Assim, ele inclui 3 coisas: as partes, os termos e o acordo vinculativo, reduzindo ainda a uma linguagem mais simples. Podemos dizer que um pacto é a celebração de um acordo mútuo, um benefício sendo assegurado sob o cumprimento de certas condições. Nós complementamos com uma citação de H. Whitfield. O pacto da parte de Deus compreende 3 coisas em geral: 1. A promessa de felicidade consumada na vida eterna. 2. A designação ou prescrição da condição por cujo desempenho o homem adquire o direito à promessa. 3. A sanção penal contra aqueles que não atingem a condição prescrita. O homem se torna a outra parte quando ele consente ao mesmo, abraçando o bem prometido por Deus, comprometendo-se a uma exata observância da condição exigida, e sobre a violação da mesma, voluntariamente acusando a si mesmo como merecedor da maldição ameaçada. Que seja salientado que, neste capítulo, nós estamos nos voltando para o outro lado do assunto, a qual nós principalmente temos abordado anteriormente. Naqueles, nós amplificamos o que dissemos no 4º e 5º parágrafos do 2º capítulo, ou primeira parte, o pacto eterno do livro Divine Covenants. Tendo nos demorado tão amplamente sobre os aspectos da soberania e graça divinas, nós precisamos avaliar cuidadosamente a justiça divina e elementos da responsabilidade humana. Tendo demonstrado como os vários pactos que Deus fez com os homens esboçaram as características centrais do pacto eterno que ele fez com Cristo, é-nos agora necessário considerar como que neles Deus manteve as reivindicações de sua justiça por aquilo que ele exigiu dos agentes responsáveis com quem tratou. Foi apenas depois que Noé fez conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim o fez. Gênesis 6:22, preparando uma arca para a salvação da sua família. Hebreus 11:7, que Deus confirmou: contigo estabelecerei a minha aliança, e eu, eis que estabeleço a minha aliança. Gênesis 6:18, 9:9. Após Noé ter cumprido as determinações divinas, Deus estava agora preparado para cumprir suas promessas. A mesma coisa é claramente vista novamente em conexão com Abraão. Não há nenhum indício nas Escrituras que o Senhor entrou em qualquer aliança com ele enquanto ele estava em Ur da Caldeia. Em vez disso, a terra de Canaã foi então estabelecida diante dele provisoriamente. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12:1. A ordem aqui é inequivocadamente clara. Em primeiro lugar, Deus agiu em graça, soberana graça, por destacar Abraão dos seus companheiros idólatras e por chamá-lo para algo muito melhor. Em segundo lugar, Deus deu a conhecer os requisitos da sua justiça e fez cumprir a responsabilidade de Abraão
pela demanda ali feita sobre ele. Em terceiro lugar, a recompensa prometida era pela resposta de Abraão seguir ao chamado de Deus. Estas três coisas são unidas em Hebreus 11:8. Pela fé, Abraão, sendo chamado pela graça divina, obedeceu o cumprimento da sua responsabilidade, indo para um lugar que havia de receber por herança a recompensa, e saiu sem saber para onde ia. Hebreus 11:8. O que acaba de ser dito de maneira alguma contradiz o que foi apontado nos capítulos anteriores. Os elementos acima referidos verdadeiramente prefiguraram outro aspecto fundamental do pacto eterno, bem como as diferentes características apontadas a partir do pacto adâmico e o de Noé. No pacto eterno, Deus prometeu uma certa recompensa a Cristo baseado em seu cumprimento de determinadas condições, a execução da obra designada, os princípios inseparáveis da lei e evangelho, graça e recompensa, fé e obras, foram muito expressamente reunidos nesse acordo que Deus celebrou com o mediador, antes da fundação do mundo. É nisso que nós podemos contemplar a multiforme sabedoria de Deus, em combinar esses aparentes opostos. E em vez de criticar os seus aparentes opostos, devemos admirar a onisciência que fez de um servo do outro. Somente então somos preparados para discernir e reconhecer o exercício desse princípio duplo em cada um dos pactos subordinados. Não foram poucos os escritores que supunham magnificar a graça de Deus e honrar o mediador ao afirmar que o próprio Cristo assim cumpriu as condições do pacto e tanto atendeu a todas as exigências da justiça de Deus, de modo que o seu povo estava totalmente livre de todas as obrigações legais e que absolutamente nada resta para que eles façam, senão expressar sua gratidão por viver vida agradável a Ele. É muito mais fácil cometer este erro do que expô-lo. É verdade, bendita verdade, gloriosamente verdade, que Cristo cumpriu perfeitamente seus compromissos pactuais, engrandeceu a lei e a fez honrosa, que Deus recebeu dele a plena satisfação por todos os pecados de seu povo. No entanto, isso não significa que a lei foi revogada, que Deus rescindisse as suas justas reivindicações sobre a criatura, ou que os crentes são colocados em uma posição de privilégio na qual a obrigação é excluída. Nem isso envolve a ideia de que os santos estão livres dos deveres da aliança. A graça reina, mas reina pela justiça. Romanos 5:21. E não às custas dela. A obediência de Cristo não tornou a nossa desnecessária, antes tornou a nossa obediência aceitável. Nessa última frase está a solução para a dificuldade. A lei de Deus não aceitará nada menos do que a obediência perfeita e perpétua. E tal obediência, o fiador do povo de Deus, prestou de modo que ele operou uma justiça eterna, que é imputada a eles. Mas isso é apenas metade da verdade sobre esse assunto. A outra metade não é que a expiação de Cristo inaugurou um regime de ilegalidade ou de licenciosidade, mas antes colocou seus beneficiários sob obrigações adicionais. Todavia, mais, a expiação de Cristo obteve a graça necessária para permitir que esses beneficiários cumpram as suas obrigações. Não perfeitamente, mas, no entanto, de modo aceitável a Deus. E como? Ao garantir que o Espírito Santo deve trazê-los da morte para a vida, dar-lhes uma natureza que se deleita na lei e opera neles tanto o querer como o efetuar, segundo a boa vontade de Deus. E o que é do agrado de Deus para o seu povo? O mesmo que foi para o seu Filho encarnado, que sejam perfeitamente conformes à lei em pensamento, palavra e ação. Não te cales nem te
aquietes, ó Deus, porque eis que teus inimigos fazem tumulto, e os que te odeiam levantaram a cabeça. Tomaram astuto conselho contra o teu povo, e consultaram contra os teus escondidos. Disseram: vinde e desarraiguem muros, para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Porque consultaram juntos e unânimes, eles se unem contra ti. As tendas de Edom e dos ismaelitas de Moabe e dos agarenos, de Gebal e de Amon e de Amaleque, a Filístia com os moradores de Tiro. Também a Síria se ajuntou com eles, foram ajudar aos filhos de Ló. Selá. Faz-lhes como aos midianitas, como a Sisera, como a Jabim na ribeira de Quizon, os quais pereceram em Endor, tornaram-se como estrume para a terra. Faça os seus nobres como a Oreb e como a Zebe, e a todos os seus príncipes como a Zeba e como a Zalmuna, que disseram: comemos para nós as casas de Deus em possessão. Deus meu, fazes como um tufão, como a arasta diante do vento, como um fogo que queima um bosque, e como a chama que incendeia as penhas. Assim os persegue como a tua tempestade, e os assombra